Como é que é o nome do senhor? É Yuri. Yuri. E ela? Isadora. A Isadora. Yuri, como é que estava a situação? O que você estava enfrentando que levou você a vir segunda-feira fazer o pacto? O que estava lá enrolado lá? A gente tinha uma situação no banco, né? Onde a gente pegou um valor e veio se acarretando, né? Isso faz muito tempo já, muito tempo. E um dito popular, virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. E aí vinha cada vez piorando, né? Cada vez piorando a situação. Aí entrou o propósito que o senhor falou, que até o final do ano a gente resolveria tudo, né? Sim. Aí eu escutei a palavra que veio do altar. Se foi pregado, eu acredito. Eu acredito que até final do ano eu vou resolver minha situação. Aí a gente botou nas mãos de Deus, ó. O banco ligava assim, ó, pai. Aí eu falava para Deus, ó, ainda não dá. Ainda não dá. Aí, de novo, o banco ligava, a gente ligava, o banco, não, ó, tal proposta. Não, ainda não dá, senhor. O senhor tem que ir, né, operar o milagre. Aí até chegou na hora que a gente disse assim, não, a gente vai acertar, ficou bom pra gente, a gente vai acertar para que as coisas comecem. Que eu acredito que quando vai se acertando as coisas, começa a andar melhor, né? Sei. E aí pagou a dívida? Paguei a dívida. Yuri, no auge da dívida, chegou a quanto? Sim. Uns 70 mil. É? É. Chegou a isso? Chegou em 70 mil. Aos olhos humanos não tinha como você pagar? Não, e foi assim, ó, coisa muito pequena. Era uma coisa muito pequena, quando viu o banco já estava juros, chegou nos 70 mil, daí eu... Perdeu o controle. Perdeu o controle. Mas pagou? Sim, paguei. Que bom. Dá certo, Isa, vir no congresso? Acordar cedo, igual vocês fazem? Sim, e detalhe, pastor, às vezes a gente tentava fazer com a força do braço, né? Como ele falou, o banco ligava e a gente tem isso. Só que quando a gente colocou no altar, nas mãos de Deus, as coisas começaram a fluir. A dar certo. A dar certo. Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome da senhora? Agostinha. Dona Agostinha, né? O que aconteceu vindo aqui segunda-feira, direitinho? Eu já faço segunda-feira há muitos anos. Sim. Mas eu não tinha causa na justiça, não sabia que eu tinha. Aí passou um dia e disse assim, ó, quem tem causa na justiça, levanta a mão. Eu não tinha, mas aí tocou em mim, eu levantei. Aí, a cabo de 15 dias, o telefonaram para mim, a senhora tem um dinheiro para receber de empréstimo. Não, moço, já tem empréstimo, eu quero pagar, eu não vou... Não, senhora, a senhora não entendeu, a senhora tem dinheiro para receber. Estão pegando da senhora e a senhora não sabe. Aí a senhora vai em tal lugar. Eu fui no advogado, aí eu fiquei lutando 5 anos, lutando, quando chegou a outra semana passada, que deu aquele frio forte. Sei. Começou assim, vai com esse frio, tá com problema na perna, dor na perna, tudo vai com esse frio. Eu vou. Aí quando chegou quinta-feira, agora às 10 horas, ele ligou para mim, Dona Agostinha, sua casa saiu. Deu certo. Deu certo. Deus é fiel legal, mesmo. Né? Deus eu nem sabia que eu tinha esse dinheiro. Deus sabe. E no dia de frio, aquela segunda-feira com frio, foi. A senhora, o mal soprou, né? Soprou para eu não vir. Faltava uma semana, né, para ganhar a benção. Não se esqueça de uma coisa, quando você está próximo de ser abençoado, o mal cria uma situação. Só para roubar a sua bênção. Você está vendo como é que é? Deu certo. Deu certo. Dá certo. Bem forte para o nosso Senhor Jesus. Como é que é o nome da senhora? É Adriana. Adriana, né? O que aconteceu vindo aqui, pacto, segunda-feira? Então, pastor, eu cheguei na igreja, assim, com a vida totalmente amarrada. Eu era uma pessoa da mentalidade, assim, muito escassa, muito apegada nas coisas. Não tinha dinheiro, mas era apegada no pouco, assim, que tinha, né? E aí eu fui vindo no congresso, fui seguindo as orientações, fazendo os votos, os propósitos. Deus foi me dando direção. Eu fui sacrificando, fui ficando mais, né, na dependência de Deus, não sendo apegada nas coisas. Hoje eu sou funcionária pública, eu que morava sempre assim, edícula dos fundos, hoje eu tenho a minha casa e eu creio que muito mais tem Deus para fazer. Muito mais. Feliz por você. Amém. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os dias aí a sua família. Você que me assiste em qualquer lugar do estado de Santa Catarina,
O SOS Universal é para todos. É o 011 3573 3500. Você que está com depressão, você está vivendo um momento afastado aí do seu local de trabalho e você diz assim, olha, o que eu tenho que fazer para poder recuperar minha autoestima, a paz que eu tinha. Eu era uma pessoa, pastor Juliano, que eu tinha ideias, eu desenvolvia no meu trabalho, até acontecer uma situação, eu não sei, fui ficando para baixo, desanimada com a vida. Eu preciso, esse ano, mudar essa situação. Todas as vezes que eu começo a reunião de segunda-feira, eu coloco um calendário ali de frente para todas as pessoas. E nós determinamos de mãos estendidas a esse calendário que esse ano tem que acontecer alguma ideia, alguma direção, uma saída. Você acompanhou a primeira história do Yuri, ele pagou uma dívida esse ano. E eu lembro que ele foi uma das primeiras pessoas a falar assim, olha, eu preciso colocar a minha vida em ordem. Alguns compraram casa, outros saíram aí de uma sociedade abusiva, né? Sabe aquela sociedade que só você trabalha e o outro ganha? Alguns conseguiram se libertar disso. E eu convoco você para segunda-feira estar conosco, pegar a sua aliança do pacto, né? E se você não tem a sua aliança, você vai pegar. E se você já tem, você vai trazer, porque nós vamos abençoar e vamos em frente. Vamos terminar esse ano bem, de mãos dadas com Deus. Eu quero colocar agora uma matéria e depois dessa matéria eu volto com um depoimento, uma história maravilhosa de transformação de vida. O golpe tá aí. Mas diferente do ditado, não cai só quem quer. Os famosos podem provar. O baque veio todo de uma vez quando a gente não conseguia efetuar saques. Celebridades que foram enganadas e perderam fortunas. Então ele já ia recebendo o dinheiro e o produto não existia. E a criatividade dos golpistas só aumenta. Mara Maravilha perdeu R$100 mil num projeto que nunca saiu do papel. Diz ter sido enganada por um suposto produtor musical. Eu acreditei nele porque ele veio com um projeto muito bem montado. E eu via que o meu público, os meus fãs, iriam receber toda a minha coleção fonográfica de forma extraordinária. Ela assinou o contrato com a empresa de Daniel Musso, a Spin Music, e a novidade atraiu milhares de fãs. Mas rapidamente a maioria começou a reclamar. Pagava e não recebia nada. Então eu tive que prestar conta quando começou a cair a ficha que era um golpe. Ele fez a pré-venda. Então ele já ia recebendo o dinheiro e o produto não existia. A modelo Lisiane Gutierrez investiu o equivalente a R$400 mil numa plataforma de criptomoedas sediada nos Estados Unidos. Supostamente essa empresa, né, que eu coloquei o meu dinheiro, era uma empresa de confiança, que eu tenho amigos que investiam nela também. Pesquisei muito antes e tentei me arriscar. Lisiane, assim como outros clientes, teve os saques bloqueados quando a empresa faliu. A gente simplesmente não conseguia sacar o nosso dinheiro. E foi ali que você já sabe que tem um problema muito grande a vir pela frente. Agora, ela espera pela Justiça Americana, que iniciou um processo de recuperação judicial e já começou a fazer algumas devoluções. Com esse acontecimento, a gente volta a ter um pouco de esperança de rever todo o nosso dinheiro perdido. Para as pessoas chegarem até eles, passaram por diversos filtros. E com isso, quem chega próximo de um famoso já é uma pessoa de confiança. E esse é um problema, né? Nós confiarmos demais em alguém pode ser uma abertura para um golpe. O golpista, ele se aproveita das vulnerabilidades do ser humano. Quer seja vaidade, quer seja ambição, quer seja confiança. A única forma possível de se proteger de um golpe é conhecendo como pode ser montado o golpe. Quer seja gerando confiança na pessoa através da apresentação de um amigo, quer seja pela oportunidade única de ganhar dinheiro e aquela oportunidade, se ele não aproveitar, outra pessoa vai pegar e ele não vai ter mais a chance. Eu acho que as pessoas podem errar, mas está na índole da pessoa. Você nota, meu amigo e minha amiga, você que está me assistindo agora, que a Bíblia não erra. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Todas as vezes que eu vi uma pessoa depositar uma confiança
sabe, demais no ser humano, também veio as decepções. Mas todas as vezes que eu vi uma pessoa colocar a sua vida, sua empresa, seus negócios, sua família, o seu ser sobre a direção divina, eu também vi dar muito certo. Isso aqui não falha. E às vezes você passa por ela aí na empresa, você nem pega, despreza, está em uma estante da sua casa toda empoeirada, né? Só numa página só, a página está amarela, você nunca pegou para ler. Mas pastor Juliano, todas as vezes que eu pego a Bíblia eu não entendo muito, não entendo nada, é porque a Bíblia é um livro que você precisa da revelação do Espírito Santo. Faz uma oração antes de ler a Bíblia e você vai ver que tantas coisas ruins você vai evitar no seu dia a dia. Segunda-feira, não esqueça de trazer a sua Bíblia. A primeira coisa, todas as palestras de segunda-feira são extraídas da Bíblia. Eu quero colocar agora a história de uma vencedora do Congresso. Daqui a pouco eu volto. Olá, pastor. Olá a todos que nos assistem. A maioria das pessoas sonha em conquistar a casa própria. Algumas vivem de aluguel a vida toda e não conseguem sair dessa situação difícil. A Simone passou por tudo isso, mas é ela quem vai contar pra gente como foi que você conseguiu ter a sua casa própria. Então, antes do congresso, a minha vida ela era muito limitada, né? Eu sempre trabalhei, trabalhava de carteira assinada, enfim, trabalhava para empresas, tanto eu quanto meu esposo. Mas a gente nunca conseguia comprar o nosso imóvel próprio. Então, a gente vivia de aluguel. Não só de aluguel, a gente chegou a um ponto que a gente não conseguia pagar o mínimo do aluguel, que era R$500. Nós não conseguíamos pagar isso. Aí chegou ao ponto de a gente ter familiares que cederam imóveis para a gente poder morar e que mesmo assim nem as necessidades básicas da casa, como luz, água, a gente estava conseguindo pagar. De tão ruim que era a nossa situação. E o que vocês conversavam acerca desse problema? A vida com a criança pequena em casa e a situação de ele também não ter ali um sustento, algo assim que fosse certeiro, né? Porque você disse que ele era motorista de aplicativo. Então, como que era a conversa de vocês? Como que vocês falavam, tratavam sobre as dívidas? Então, a gente não conseguia. A gente tentava achar junto uma solução, mas não tinha jeito, sabe? Então, era no aplicativo, era limitado. Então, um exemplo, a gente tinha para comprar o gás, mas não tinha para comprar carne, porque era um ou outro. Então, sempre tinha um familiar que vinha e cedia algo. Então, alguém emprestava o dinheiro para o gás para a gente poder comprar carne. Ô Simone, conta para quem nos acompanha como é que você conseguiu sair dessa situação juntamente com o seu esposo. Então, a gente recebemos convites, enfim, começamos a participar do congresso. E foi em questão de uma semana, foi exatamente uma semana. Veio a direção, assim, abriu uma porta, eu fui trabalhar de corretora com meu esposo. Aí a gente já trabalhando de corretor junto, em uma semana, eu recebi a rescisão que estava trancada naquele serviço, eu consegui pagar as contas, e a gente conseguiu dar o primeiro passo. Então, eu fui trabalhar de corretora com ele. Em exatas 3 semanas, eu fiz uma venda o suficiente. Bom, falando assim, eu fiz uma venda que deu R$16 mil da primeira comissão. E dali a gente não parou mais. Alinhando tudo que a gente vem recebendo de direção no Congresso, colocando em prática dia após dia, a nossa vida começou a mudar. O que você conquistou a partir desse momento? O primeiro passo que aconteceu foi que a gente, além de começar a pagar as dívidas, a gente começou a colocar, que nem eu costumo dizer, a casa em ordem. Conseguimos colocar o nosso filho em colégio particular, fomos ganhando algumas promoções, conseguimos fazer algumas viagens, mas ainda estava naquele limite. Mas, Simone, a pergunta que não quer calar, sobre a casa própria, finalmente você conseguiu sair do aluguel, sim ou não? Finalmente a gente conseguiu sair do aluguel. A gente fez, recebendo toda a direção do Congresso, colocando em prática, a gente foi indo. E agora, há pouco mais de um ano, a gente conquistou a nossa casa própria. E não só a nossa casa própria, a gente que morava de aluguel, em peças, a gente comprou um apartamento confortável, do jeito que o meu esposo queria, que nem eu costumo dizer, né?
com uma vista norte, com uma vista linda para o céu, aonde a gente ora à noite, a gente fala com Deus. E além disso tudo, para a gente que não tinha onde morar, a gente já tem hoje 3 imóveis de investimento. Então, além do nosso apartamento, a gente conquistou mais 3 investimentos. Qual é a maior conquista que vocês têm hoje? A maior conquista, ela veio também, que foi com o Espírito Santo, com o recebimento do Espírito Santo. A gente consegue, houve essa troca de espírito, a gente consegue permitir com que Deus ande na nossa frente e que cuide da gente. Então, o que aconteceu? Quando veio o Espírito Santo, a gente conseguiu ter essa direção melhor, porque não adianta a gente conquistar e não conseguir manter, né? E aí, com o Espírito Santo, a gente consegue ter a direção, é o próprio Deus falando com a gente. Então, todo dia pela manhã, quando a gente levanta, já é aquela oração de fortalecimento. Meu Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos, guia nosso passo hoje. Então, hoje a gente consegue ter toda essa direção, ao ponto que, dentro do Congresso, com a direção, recebendo essa direção que vem de Deus e colocando em prática, a gente hoje é corretores autônomos, temos a nossa empresa, conseguimos ter toda essa conquista financeira, mas o nosso bem maior é que a gente está em paz. Hoje, se a gente acontecer qualquer coisa que venha dar errado, a gente tem aquela coisa, aquela paz, aquela certeza que Deus vai direcionar a gente para um caminho melhor. Tanto que, de todo esse trajeto que a gente teve de conquistas, desse período para cá, dentro do Congresso, a nossa conquista maior em família que a gente fez é o que vai estar, de bem material, é o que vai estar acontecendo nesse final de ano. A gente resolveu, fizemos um pacote, enfim, que nós vamos estar subindo o Monte Sinai, conhecendo Israel, conhecendo a Cidade Santa. Essa é a única viagem que a gente está pagando. Todas as outras a gente ganhou. Essa a gente está indo com maior gosto, porque é para estar perto de Deus, para conhecer mais ainda as coisas de Deus e estar envolvido com isso, que é maravilhoso. Tudo isso que Deus tem feito na nossa vida não tem preço nenhum que pague, e o primeiro passo ele começou no Congresso. Simone, obrigada pela sua participação e pela felicidade em compartilhar essa sua história. Olha só, se você também busca resultados positivos, assim como ela, o segredo é o Congresso para o Sucesso e colocar em prática tudo o que se aprende lá. Agora eu volto com o senhor nos estúdios. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras do Congresso para o Sucesso acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora de congresso no seu dia é suficiente para fazer a diferença. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas, na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Muito legal a história de uma pessoa que não tinha casa própria, morava de favor, morava nos fundos, sendo humilhada, sendo pisada, e hoje tem a casa dela e pode chegar e dizer assim, olha, existe o melhor e Deus me deu o melhor. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo agora e você diz assim, eu estou todo endividado, eu não acredito que eu possa sair desse fundo de poço, pagar essas pessoas que eu devo, vencer essa miséria, ter um sonho realizado. Eu quero mostrar para você isso aqui, eu coloco dentro de você ainda a esperança. Tem como você mudar isso aí. Esse ano, não é o ano que vem não. Essas pessoas que você está acompanhando aí agora são pessoas que chegaram aqui com as suas causas na justiça. Seus problemas aí todos enrolados, inventário que não saía, tudo amarrado. E o mal que é você em casa, que é você jogando a culpa no judiciário, jogando a culpa nos governantes. Sua fé
A sua fé foi Deus que te deu, você precisa lutar, usar ela. Sair de casa, arrumar tempo, vir aqui segunda-feira. Se ficar em casa chorando, não vai mudar nada não. Ainda há esperança. Para você tem esperança. E você vai chegar aqui, você vai dar o seu testemunho. Vamos a mais resultados, a mais histórias. Eu volto daqui a pouco. O que resolveu para você? Tive uma vida muito errada na minha vida. Foi 22 anos vivendo no tráfico. Todo o dinheiro que eu ganhava, que não era pouco, eu torrava tudo. Na bebida, na noite, em festas. 22 anos jogado fora. Quando eu vim para a igreja, foquei no pacto. Em 7 meses, tudo que eu tinha perdido, eu reconstituí. E todo o dinheiro que eu gastava, eu nunca comprei uma bala. Nunca guardei nada. Você nunca viu nada com do dinheiro? Era dinheiro sujo, né? Tudo que vinha, ia embora rapidamente. Quando eu entrei 7 meses, Deus me deu a direção. Eu comprei meu apartamento com salário mínimo, sem dar entrada, sem nada. Aí Deus, a partir daí, começou me abençoando, graças a Deus. Estou com o apartamento já em mãos. Deu certo. Deu certo. Vale a pena essa pessoa que quer mudar de vida vir? Vale muito a pena. É bom. Muito. Deus vai te dar muito mais. Amém. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Como é que estava a vida, a situação, o que aconteceu vindo no pacto, fazendo o congresso? Aconteceu muitas coisas boas, né? Eu cheguei aqui endividado, né? Deus abriu a porta e consegui quitar as minhas dívidas. E a gente comprou um apartamento agora também. Comprou apartamento? Compramos um apartamento. Eu tinha uma entrada e Deus honrou a gente nos dando valor 10 vezes mais, né? Para dar essa entrada. Comprou teu apartamento? Compramos ali no estreito, ali numa área nobre ali. Top. Legal. Chegou todo endividado, todo amarrado financeiramente. Agora comprou seu apartamento. Sim, senhor. Comprou, dona Fabiane. Feliz com o apartamento. Sim, senhor. Quando a gente... Teve um dia que o senhor perguntou, vocês moram de aluguel? A gente, não moramos de aluguel. E aquilo chamou a atenção da gente em comprar algo pra gente. Porque a gente morava na casa que era dos pais do Daniel. Daí aquilo despertou na gente um interesse em procurar algo para comprar. Daí deu certo, a gente comprou. E também eu tô trabalhando no escritório, né, de advocacia. Tô trabalhando no meu escritório agora. Sei. Deu certo. Deu. Se a pessoa vier e obedecer, é importante que você entenda isso. Se você vier e ficar no WhatsApp, mascando chiclete, de olho aberto, não vai acontecer nada, nem venha. Mas se você vier e obedecer, levar Deus a sério, Ele muda a sua vida. Chegou endividado, comprou apartamento. Chegou aqui sofrendo, Deus mudou a vida. Mudou a deles, vai mudar a sua também. Tá bom? Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome do senhor? Cláudio. Seu Cláudio. O que aconteceu vindo segunda, aliança aí? O que mudou? A gente tem o pacto sempre, né? E do começo do ano agora a gente trabalha com obras, né? E só vinha trabalhos pequenos, né? E a gente vem na luta, lutando e hoje a gente começou uma obra maior e dia 14 já tem a próxima que é maior ainda. E tem outra a caminho também. Então, são 3 obras que saiu meio em seguida uma da outra, né? E o senhor lembra aquele dia que o senhor procurou o pastor Odônio aqui? Sim. Eu nunca me esqueço. Ele orou no senhor ali, né? Sim, exato. Tudo amarrado, né? Tudo amarrado, tudo parado, tudo trancado. E graças a Deus na luta, perseverando. É lógico, a gente mata um leão por dia, né? Mas estamos na luta e tá... Tá vendo, pessoal? O pastor Odônio orou por ele bem ali, ó. Tudo amarrado. E ele veio, perseverou e está aqui agora dando testemunho dele. Amém? E maiores virão. Muito mais. Bem forte para o nosso Senhor. O que aconteceu vindo aqui segunda-feira? Bom, pastor, vindo na segunda-feira, eu comecei vendendo brigadeiro e na faculdade comecei o estágio. Tava tudo mil maravilhas, só que eu me afastei de Jesus, me afastei da igreja e quando me afastei eu acabei sendo muito humilhada no meu trabalho. As pessoas trocou chefia, pararam de acreditar em mim, pararam de acreditar no meu trabalho e eu ia pro trabalho para não fazer nada, porque eu não fazia porque eu não confiava em mim mesmo. E quando aconteceram as situações, foram mudando chefia, eu voltei para Jesus e simplesmente aconteceu que eu comecei a trabalhar pro diretor da secretaria que eu tava. E nesse diretor ele falava que não confiava em outra pessoa para fazer o serviço se não fosse eu, porque eu estava assessorando ele. E agora eu já estou em outro setor, mas Deus está me abençoando muito mais. Dá certo vindo, né? Dá certo. É só se voltar para Deus, né? Sim, Senhor. Aí dá certo.
Se você vier com essa disposição de mudar de vida, se você vier com vontade, com sede, com fé, sabe? E entrar aqui e obedecer o que está escrito na Bíblia, você pode ter certeza que esse ano vai ser o melhor ano para você. Se você quer um resultado, você precisa começar. E às vezes o que Deus tem para fazer na sua vida só não fez ainda porque você não tomou essa atitude. Eu te aguardo aqui, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Deus abençoe vocês.